Olá a todos, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje estaremos meditando como ser guiado pelo coração, ou melhor, é uma forma que somos guiados, mas que não é a forma ideal. Vimos no vídeo passado, o qual foi colocado no canal, você pode acessar lá, como ser guiado por Deus. E hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus e entendendo um pouco mais sobre o coração, né? A Palavra de Deus fala sobre o coração do ser humano. Então nós vamos estar meditando a respeito do coração, que é o que nos guia, o que nos norteia. E desde já eu gostaria de fazer uma oração para que nós venhamos obter a direção de Deus, para que possamos, então, nessa reflexão, compreendermos, sem nenhuma interferência, sem nenhum problema espiritual, mas que você possa compreender a palavra de Deus. Amém? Curve sua fronte, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta breve meditação, meu Pai, nós queremos que a Tua luz, a Tua graça seja conosco, que seja impedido todo mal de atrapalhar, meu Deus, a meditação, a vida dessas pessoas que estarão ouvindo, que o Teu poder se manifeste trazendo luz, trazendo graça, entendimento a cada um que estiver meditando junto conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, pode estar meditando junto. Se não tiver, os versículos vão estar na tela para você ir acompanhando com a gente. Amém? Então, o coração do ser humano. Nós vamos ver que no decorrer da mensagem é bem diferente do que a gente tem ouvido, do que a maioria das pessoas tem imaginado, né? Coração. Muitas pessoas acham que o coração, né, quando se fala de coração, a pessoa, né, até coloca a mão no peito, né, querendo com isso, né, exemplificar que talvez ama de coração ou que do fundo do coração e por aí vai. Mas nós vamos ver que o verdadeiro coração não é aquele que bombeia o sangue. Claro que este também é conhecido, né, na medicina, na anatomia, como coração, mas o coração que a palavra de Deus fala, nós vamos ver que não tem nada a ver com este coração que é o que bombeia o sangue para o nosso corpo todo. O coração que a palavra de Deus fala, nós vamos ver pelo decorrer da mensagem, que é o nosso intelecto, o nosso espírito, e por aí vai. Amém? Então vamos meditar já no primeiro versículo, que eu peguei 2 versículos, ou melhor, uns 3 versículos do Velho Testamento e depois a gente vai para o Novo. No livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ver no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então aqui nós já podemos ver, né, que quando a palavra de Deus fala de coração, aqui, ó, repetindo o versículo: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, aqui a gente vê que quando está falando de coração, né, está se referindo aos pensamentos. Então aqui a gente já consegue, né, começar a ter uma luz a respeito do que é o coração. E então no decorrer da mensagem, nós vamos ver que o coração do ser humano é o que muitas vezes norteia,
que é o que realmente guia a pessoa, que é o que realmente faz com que as pessoas tomem decisões, atitudes, sejam elas boas, sejam ruins, e nós vamos ver que a palavra de Deus ela vai nos clareando a mente. No livro também de Jeremias, capítulo 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, aqui a palavra de Deus já está dizendo desde lá do Velho Testamento, né, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração do ser humano é enganoso e perverso. Por isso que a palavra de Deus fala de um novo coração que Deus dá a todo aquele que passar a ter um relacionamento com Ele. Deus transforma o nosso coração, desde que a gente verdadeiramente decida ter um relacionamento profundo e sincero com o nosso Deus. E por isso, a necessidade de termos o nosso coração transformado. Amém? Então, lembrando da mensagem anterior, foi falado de como ser guiado por Deus. Então, aqui eu estou mostrando a necessidade de a gente ser guiado por Deus. Porque se nós não deixarmos o nosso coração nos guiar, estamos lascados, como diz outro por aí. Amém? E, continuando a mensagem, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o que seriam as fontes da vida? A origem de tudo para uma vida boa, para uma vida ruim, para uma vida abençoada, para uma vida amaldiçoada, para uma vida do jeito que você puder imaginar que as pessoas vivem hoje e que já viveram sobre essa terra. O princípio é o coração, porque de acordo com o coração da pessoa, ela vai viver. Então, dependendo daquilo que ela tiver no seu coração, dos princípios, daquilo que norteia ela, que está no seu coração, assim ela vai viver. Então, por isso que a palavra de Deus diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E essas fontes, elas podem ser tanto boas como más. Amém? Então, aqui eu estou mostrando para você, através da palavra de Deus, que todo ser humano ele é guiado pelo seu coração. E que há uma necessidade de nós deixarmos Deus transformar o nosso coração, porque como nós vimos já no versículo de número 9, do capítulo 17 de Jeremias, enganoso e perverso é o coração. Então, se nós deixarmos o nosso coração sem a transformação que Deus pode fazer, nós teremos uma vida atribulada, nós teremos uma vida complicada, porque se tem alguém que sabe o que é melhor para cada um de nós, é Deus, né? E todos nós cremos que Deus é Pai. Mas para que Deus de fato seja o nosso Pai, precisamos ouvir os seus conselhos, ser guiado por Ele. Amém? Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos guardar o nosso coração e permitir que Deus transforme, que Deus guie, colocando a palavra de Deus no nosso coração, para que assim o nosso coração nos norteie segundo a vontade de Deus. E agora eu quero que você também medite comigo no livro de Mateus, capítulo 15. Jesus está explicando aqui aos discípulos a respeito de um questionamento que fizeram para ele,
E ele está dizendo para os apóstolos que o que é que contamina o homem. E aí ele fala aqui no versículo 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, aqui Jesus está dizendo que o que contamina o homem é o que sai da boca. Por quê? Porque sai do coração. O Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, perceba que aqui já vai ficando claro aquilo que eu falei no início, né, que a maioria das pessoas pensam que quando fala algo de coração, quando, né, até coloca a mão no peito, e alguns acham que realmente é, né, o coração que está no meio do peito, mas não é esse o coração que a palavra de Deus fala, mas sim o nosso intelecto, nosso homem verdadeiro, o homem espiritual. Então, quando a palavra de Deus fala que o que sai da boca sai do coração, e é isso que contamina o homem. E ele continua dizendo ali no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos. Perceba, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos: mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O 20: são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui Jesus estava explicando para os apóstolos, para os discípulos, a respeito de um questionamento que fizeram a ele, né, que os religiosos da época lá questionavam que os discípulos não lavavam as mãos para comer. E aí entraram nessa questão e Jesus deixou bem claro o que é que contamina o homem. O que sai da boca contamina o homem. E aí ele diz assim: mas o que comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É claro que, se nós trazermos para os dias de hoje, né, tem muitas coisas que podem fazer mal para o físico do homem, né? Se a pessoa, né, realmente tiver manuseando algum tipo de veneno, algum tipo de sei lá, alguma coisa que possa causar algum problema no físico da pessoa se ela não lavar as mãos. E a gente sabe que, né, pelo menos na cultura aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de lavar as mãos para se alimentar. E é claro que, mesmo que o fato de a pessoa de repente não lavar as mãos, e se não for por alguma coisa, veneno, alguma coisa, não é isso que vai, né, causar um problema sério na vida da pessoa. Então Jesus, ele está dizendo aqui, está se referindo ao homem verdadeiro, ao homem espiritual. Esse realmente ele é contaminado com aquilo que sai da boca. Agora no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 34. Lucas 12, 34. Lucas 12, 34. Jesus diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, ele fala a respeito de uma prisão. Essa prisão, ela é espiritual. Por isso que ele fala assim, aqui, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É quando a pessoa, ela está presa a alguma coisa. Por isso que ele diz: onde estiver o vosso tesouro. Tesouro tem a ver com supervalorizar alguma coisa. Ou seja, tesouro aqui, na verdade, tem a conotação daquilo que a pessoa valoriza demais. Aquilo que ela valoriza, então o coração dela está preso naquilo. E é isso que ele deixa claro aqui: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, aquilo que a pessoa valoriza demais. A gente sabe, né, que
tem muitas pessoas que valorizam, né, variadas coisas, né, que o coração dela, né, está preso em alguma coisa. Às vezes, vamos pegar aqui, por exemplo, o esposo com o coração preso na esposa, a esposa com o coração preso no esposo, o filho com o coração preso no pai ou na mãe, ou o pai, a mãe com o coração preso no filho, e isso vai causar, claro, um problema sério, a ponto de a pessoa, né, quando acontece alguma coisa com essas pessoas elas não conseguem superar e não conseguem voltar a ter uma vida, não digo normal, mas a retomar a vida, né, porque jamais será normal, por exemplo, uma perda, né, de um pai, de uma mãe, jamais será normal, mas de retomar, de continuar a vida. Aqueles que realmente têm o coração preso, né, nas pessoas, ela não vai conseguir retomar. E ela pode acabar também vindo a ter um fim, né, tão perto, tão próximo, né, quanto foi, né, o seu ente querido. Ela logo também vai acabar indo por não conseguir retomar a sua vida. E, claro, também tem outras questões, né, objetos, né, que a pessoa pode estar com o seu coração preso, e aí varia, pode ser o carro, pode ser, sei lá, o dinheiro, pode ser né, um monte de coisas. Aquilo que a pessoa supervaloriza, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Como é que se descobre que a pessoa está com o coração preso em alguma coisa? Quando aquela coisa ou é roubado, quando aquela coisa, né, acontece algo com aquilo ou com aquela pessoa, então a pessoa ela fica sem chão, ela fica realmente perturbada, ela fica realmente sem chão por conta de aquilo que aconteceu com aquilo que o coração dela estava preso. E a palavra de Deus ela fala que o nosso coração ele precisa estar em Deus. Quando o nosso coração está em Deus, verdadeiramente estamos seguros. Deus, ele realmente vai nos guiar, vai nos dar a vitória, vai nos nortear segundo a sua palavra. E então não estaremos com o nosso coração preso a nada, a não ser verdadeiramente com o nosso coração no Senhor. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte, também é o mesmo versículo, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, você encontra esse versículo tanto no livro de Lucas 12:34, quanto em Mateus 6:21, falando da mesma coisa. Então, agora no livro de Mateus, o capítulo é o 12, Mateus capítulo é o 12, e o versículo 34. Versículo 34. Aqui Jesus, ele está dando uma dura nos religiosos na época. Ele diz assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então Jesus está deixando bem claro. O que há em abundância no coração, disso fala a boca. Não é difícil de nós entendermos isso. Por exemplo, se tem uma pessoa que gosta muito de carro, por exemplo, é apaixonada por carro, na oportunidade que ela tiver, ela vai estar falando de carro, ela vai estar comentando sobre carro e tal, tal, tal. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de futebol, ela ama futebol, o coração dela está no futebol. Ela vai falar de futebol. É o que ela mais vai gostar de falar, ela vai ter conhecimento, ela vai ter um conhecimento aprofundado, ela vai ter argumento, ela vai conhecer, né, tudo que você imaginar sobre futebol, né, ou principalmente relacionado ao time que ela torce, ela vai saber. Então, por isso que Jesus disse, ele fala assim, raça de víboras,
né, para os religiosos da época que estavam ali questionando. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então eu estou explicando para você que o que há em abundância no coração, a pessoa fala, ela gosta de falar daquilo ali. Né? Por exemplo, para quem ama a palavra de Deus, para quem gosta, ama, tem um coração na palavra de Deus, em Deus, ela vai amar, falar, conversar da palavra de Deus, e isso, se deixar, vai horas. Então, é a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que gosta de novela. Ela vai conversar de novela, vai saber, né, muitas coisas, ela vai ter muito argumento, ou é de filmes, variados são os assuntos aí que pode ser. E Jesus está dizendo, né, que o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, por isso, a gente também consegue conhecer um pouco do coração das pessoas. O que ela gosta de falar, o que ela gosta, né? Assim você conhece um pouco o coração das pessoas. E ele continua dizendo no versículo 35 de Mateus 12, ele diz o seguinte: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então Jesus está deixando muito claro aqui que a questão de falar, né, como muitas pessoas acham que falar custa barato, e na verdade não custa, nunca custou barato, sempre custa caro. Então, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a colocar coisas boas no nosso coração para que então nós possamos falar coisas boas. Novamente eu volto a ressaltar, quando a palavra de Deus fala de coração, é o nosso intelecto, é a nossa mente. Nós temos que ter coisas boas para poder falar coisas boas. Ali ele explicou há pouco, em cima, ele estava lá repreendendo lá os religiosos da época. Ele disse como que eles poderiam falar coisas boas se eles eram maus. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que ela é má. Como é que ela vai falar coisa boa? Não tem como. Ou uma pessoa que é boa, como que ela vai falar coisas más? Não tem como. Então, se é boa, ela vai falar coisas boas. Se ela é má, ela vai falar coisas más. Então Jesus ele deixa bem claro aqui que nós devemos ter um cuidado com as palavras. Mas antes de nós termos um cuidado com as palavras, nós precisamos ter um cuidado com o nosso coração. Porque ele disse que o que sai da boca é o que contamina o homem, ou seja, o que há em abundância no coração, disso a boca fala. Então, mesmo, por exemplo, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, quando ela fala muita besteira, quando ela fala muitas coisas que não deve, né, e principalmente xingamento e coisas, ela não percebe, mas ela está dando legalidade para o mal atuar na vida dela. E por isso que a maioria das vezes as pessoas elas estão com a vida toda enrolada, toda enroscada, e ela não sabe por quê. Por causa das palavras dela. Então, a gente sabe que o falar, ele custa caro. Então, mesmo na nossa dimensão física, né, no relacionamento com as pessoas, não é qualquer coisa que vem na mente para você falar que você, né, deve falar. Claro que a palavra de Deus também menciona isso, que tem aquele que fala, né, algumas verdades, fala algumas coisas e diz, era brincadeira, eu estava brincando. E, né, larga as palavras ali, e depois, se alguém reclamar, ele diz que estava brincando. Entende? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela fala para nós a respeito disso também. Então, a palavra de Deus, ela é magnífica, ela nos orienta, nos ensina a viver. Ela é o manual de vida, de existência do ser humano. Se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida que venha a agradar a Deus e que possamos verdadeiramente ter um relacionamento com Deus, nós precisamos
conhecer a palavra de Deus, precisamos deixar Deus moldar o nosso coração, ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa boca, e assim com certeza nós estaremos agradando a Deus. Amém? Ainda no livro de Mateus, ou melhor, agora no livro de Efésios, eu quero meditar contigo no livro de Efésios agora, a respeito ainda da conduta, né, da pessoa, porque o coração ele é responsável pela conduta, né, como eu falei no início, o nosso coração é que é responsável pela nossa conduta, pelo nosso caráter, né, pelas escolhas, as opções que a gente faz na vida, ou aquilo que a gente faz na vida, é porque o nosso coração ele foi moldado, ele foi influenciado daquela forma. Eu não sei se eu falei isso em algum vídeo, mas é bem provável que já. Se não falei, eu falei para alguma pessoa que eu estava conversando. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que nasceu lá na Alemanha, lá, um bebezinho, e levar essa criança lá para a África. Ou seja, ela vai crescer e vai aprender a gostar de toda a cultura africana, de toda a cultura daquele país, daquele ambiente onde ela está inserida. Então, por mais que ela seja uma pessoa que nasceu lá na Alemanha, mas o crescimento, né, o envolvimento, o fato dela estar sendo influenciada, né, por uma outra cultura que não aquela onde ela nasceu, então vai fazer com que ela, né, o coração dela seja moldado e ela goste de toda a culinária, de toda a cultura africana, lá onde ela nasceu, onde ela cresceu. Então, o nosso coração ele é moldável. Por isso que tem pessoas que dizem, eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim e tal, tal. Se houver uma sinceridade, uma real sinceridade no nosso coração, no nosso caráter, de perceber que precisamos mudar e então se esforçar, a pessoa muda. Agora, quando não há, daí então realmente ela não muda porque não quer. Amém? No livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, aqui nós vamos entender um pouco mais sobre a conduta, então. No Efésios capítulo 2, aqui na minha Bíblia tem como subtítulo o seguinte: somente pela graça somos salvos. E aí o versículo 1 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, por conta do coração do ser humano, lembra que eu li lá no livro de Gênesis, no comecinho do vídeo, no livro de Gênesis lá, que Deus viu que o coração do homem, né, só tinha pensamentos maus frequentemente, e que também no livro de Jeremias 17:9 lá, que enganoso e perverso é o coração do homem. Então aqui está dizendo o seguinte, que Jesus ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, por conta do coração do ser humano que foi sequestrado pelo Satanás, pelo diabo. O coração do ser humano foi sequestrado quando o primeiro casal errou, pecou na desobediência a Deus. Então foi sequestrado. Por isso que houve a ruptura do homem com Deus. Porque no início o homem era um com Deus. Ele era perfeito como Deus era perfeito. Como Deus é perfeito. Então por isso a terra passou a ser um lugar complicado para se viver. Até então, antes da queda do homem, a terra era uma colônia do céu. O versículo 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que Jesus ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e aí ele vai dizendo que
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a maioria das pessoas, né, que vivem nesse mundo. E aí ele diz o seguinte, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é esse príncipe das potestades do ar? São espíritos malignos. Espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Quem foi o principal, ou melhor, o primeiro que se rebelou contra Deus? Que desobedeceu Deus? Foi o diabo. Então, ele age, ele coloca a desobediência na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas não queiram obedecer a Deus, não queiram ter um relacionamento com Deus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Olha só, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, aquilo que o coração diz que é. Você com certeza já ouviu alguém dizendo o seguinte, aconselhando outra pessoa, faz o que o teu coração manda, faz o que o teu coração está dizendo. Se você fizer isso, você vai se lascar. Porque nós já vimos que a palavra de Deus diz que enganoso e perverso é o coração do homem. Então, se você achar alguém que seguiu o seu coração e se deu bem, comente aqui embaixo, fale para mim, conheço tal fulano, seguiu o seu coração e está 100% radiante, feliz. Eu estou para conhecer alguém que se deu bem, que seguiu o coração. Porque a palavra de Deus diz que só vai se lascar. Então, olha só. Entre os quais, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, olha só, filhos da ira, como os outros também. Então, filhos da ira quer dizer o quê? Preparados para serem condenados. Porque a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 17 ali, fala que Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Só que ele vai salvar quem quer salvação. Os que não querem salvação, né, é aquilo que está dizendo aqui, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, se a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber de deixar Deus transformar o seu coração, ela vai se encaixar, vai se enquadrar nesses aqui que são os filhos da ira. Então, e o versículo 4 diz ainda, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, olha só, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e ele provou isso. Como é que ele provou esse amor? Né? Pelo fato de Jesus ter se entregado por nós. O 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então perceba, Deus ele provou o seu amor para conosco. Deus ele como está escrito no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele amou toda a humanidade. Só que a gente sabe que não é toda a humanidade que ama a Deus também. Porque para amar a Deus precisa ter o seu coração transformado. Precisa deixar Cristo transformar o seu coração. Para que a pessoa possa amar a Deus verdadeiramente. Então, como foi falado no vídeo anterior, no vídeo lá que o título é Como Ser Guiado por Deus, lá foi falado o seguinte, não basta crer em Deus. Que se só crer em Deus, se isso bastasse, eu me lembro que eu falei naquele vídeo, se bastasse crer em Deus, a Terra seria, né, um lugar maravilhoso, um paraíso para se viver. Porque a maioria das pessoas crê em Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, só que não basta
crer em Deus, tem que ser guiado por Deus. E para ser guiado por Deus, primeiro começa pelo coração, deixando Deus transformar o nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai fazer uma transformação no nosso coração. Voltando à mensagem, e nos ressuscitou, o versículo 6, né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, Cristo, Deus, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Como assim? Porque todo aquele que crê em Jesus, ele crê que Cristo veio, se entregou, derramou seu sangue para nos salvar, para pagar o preço do pecado, o qual nenhum ser humano poderia pagar. E então, Jesus, ele se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. E todos aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a palavra de Deus diz que ressuscitam com ele. Aí você pode perguntar, mas como assim ressuscitam com ele? O homem verdadeiro, o homem espiritual, ressuscita com Cristo quando verdadeiramente a pessoa crê em Jesus. Mas ela precisa, claro, não só crer em Jesus, mas obedecer, seguir os passos que a palavra de Deus fala. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, se você for ler, está lá um exemplo que Jesus deu, que é o batismo. Jesus se batizou, ele chegou para João Batista, João Batista falou para Jesus o seguinte: eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? E aí Jesus disse: deixa por agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça. Então, Jesus, ele deu o exemplo. Então, o fato do batismo, que é um outro assunto, mas só para que a gente entenda, não é uma questão de religiosidade, não é uma questão, mas aquela igreja faz isso, naquela. É o que o reino de Deus requer de todo aquele que crê em Deus. É um requerimento, é uma determinação do reino de Deus, e não uma questão de religiosidade. Continuando, o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente sabe que muitas pessoas dizem, mas eu tenho fé, eu tenho toda a fé do mundo, outros, pegou toda a fé para ele. Então, na verdade, a fé que realmente vai operar milagre, a fé que verdadeiramente Deus requer que esteja no nosso coração, é Ele que dá. E como é que Ele dá? Ele dá através da sua palavra. Conforme nós meditamos na palavra, entendemos, refletimos na palavra de Deus, então a fé vem ao nosso coração, porque assim o nosso coração vai sendo transformado. Muitos argumentos que o mundo colocou no nosso coração vai sendo quebrado pela palavra de Deus. E aí nós vamos entendendo que a vontade de Deus é diferente, do que o mundo faz, do que as pessoas escolhem, do que as pessoas estão fazendo no mundo, e a gente vê que é bem diferente. Então aí a gente começa a se alinhar com Deus, e então o nosso coração vai sendo transformado, e o espírito da fé, que é o Espírito de Deus, passa a habitar em nós. E aí a palavra de Deus vai estar no nosso coração, e como Jesus estava falando antes, o que há em abundância no coração, disso a boca fala. Então você vai começar a amar a palavra de Deus, você vai começar a amar falar de fé, falar das coisas magníficas que a Bíblia relata, e de coisas maravilhosas também que Deus vai fazer na tua vida quando você começar a ter uma intimidade com Ele. Amém? Continuando aqui no versículo 8, Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos, não é por obras. Não é por fazer isso, fazer aquilo que vai me dar o direito de salvação, mas é pela graça sois salvos por meio da fé. Então tem que ter a fé. E Deus nos dá a graça, mas Ele requer fé. Mas a fé também Ele nos
porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então está bem claro, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, então ela é um resultado da salvação na vida do ser humano. Então não há como uma pessoa fazer essas boas obras que Deus preparou se ela ainda não tiver uma intimidade com Deus, se ela não tiver o seu coração em Cristo, em Deus. Então não tem como ela fazer essas boas obras. Mas aquele que realmente busca Deus, que procura deixar o Espírito de Deus transformar o nosso coração, a nossa mente, então essa pessoa começa a viver as boas obras, as maravilhas que Deus tem para ela. Amém? Então, aqui nesse assunto, ele é bem extenso, se nós formos falar aqui vai ter muito assunto, mas para que você compreenda que é necessário a gente ter cuidado com o nosso coração, e não só cuidado, mas todos nós precisamos deixar o nosso coração ser moldados por Deus, para que assim verdadeiramente o nosso homem interior, ou seja, a pessoa verdadeira, que não é o físico, mas é o espírito, venha estar verdadeiramente alinhado com Deus, venha estar verdadeiramente em comunhão com Deus, de tal forma que a palavra de Deus ela esteja em nós, porque aí eu vou falar com a minha boca a palavra de Deus. E então, aí se cumpre lá aquilo que Jesus falou, o que há em abundância no coração, disso a boca fala. Então aí você já vai compreender que tem muitas pessoas que talvez você conhece, que vive falando sempre no mesmo assunto, é porque ela gosta bastante daquele assunto. Então isso é algo notório, que a gente consegue perceber nas pessoas. Amém? Então, permita-se ser guiado por Deus. Para que Deus guie você, você precisa que o teu coração seja transformado por Deus. Amém? Eu quero neste momento, findando já este assunto aqui, fazer uma oração com você que assistiu até aqui, para que a gente possa, nesse momento, entrar na presença de Deus e nós vamos fazer uma oração para que Deus venha transformar o teu coração. Amém? Se você aceita nós fazermos esta oração e quer orar junto, feche os teus olhos neste momento e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, depois, meu Deus, desta breve reflexão da Tua Palavra, compreendemos na Tua Palavra e que devemos guardar o nosso coração. Está escrito na Tua Palavra, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, a fonte da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, juntamente com essas pessoas que estão assistindo esta mensagem, que compreenderam esta mensagem, meu Deus, que o Teu Espírito venha iluminar a mente, o coração dessas pessoas, de tal forma que o Teu Espírito, meu Deus, possa trazer luz, possa, meu Deus, fazer morada na vida desta pessoa. E o coração dessa pessoa, deste homem, desta mulher, desta criança, deste idoso, desta pessoa que está acompanhando, possa ser transformado. Meu Deus, ela crê em Ti, ela crê no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Então que neste momento, meu Pai, o Teu Espírito faça, meu Deus, uma transformação. Inicie uma transformação na mente, no coração dessa pessoa, para que ela possa verdadeiramente Te conhecer, para que o coração dela possa, meu Deus, verdadeiramente estar cheio do Espírito da fé, da Palavra de Deus, para que ela possa, meu Deus, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença esta família. Meu Deus, quem sabe essa pessoa que está enferma, meu Deus, que tem tido variados problemas na família, que o teu poder, meu Pai, se manifeste e seja repreendido todo mal, toda angústia, todo sofrimento, tudo aquilo que tem perturbado, quem sabe a insônia, quem sabe as dores nas costas, as dores de cabeça constante, quem sabe, meu Deus, essas alergias que têm surgido na pele dessa pessoa, essas coceiras. Em o nome de Jesus agora, o Espírito da fé visita essa pessoa agora. Meu Deus, e desfaz agora todo o mal, tudo aquilo que foi feito para atrapalhar, toda a palavra maldita que foi lançada, proferida contra esta pessoa. Disseram que ela não ia dar nada, disseram, meu Deus, que essa pessoa nunca ia ser feliz. Meu Deus, mas no poder e na autoridade do nome de Jesus, o teu poder se manifeste agora na vida desta pessoa, livrando ela, meu Deus, de todo mal, de toda praga, de toda macumba, feitiço, de todo mal que foi dirigido contra esta pessoa, e que ela seja grandemente abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família. Não se esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a levar uma palavra de fé para outras pessoas também que estão precisando. Se você conhece uma pessoa que está precisando dessa palavra, que você entende que vai fazer bem para essa pessoa, compartilhe esse vídeo e em nome de Jesus seja abençoado. Amém? Deus abençoe.